Tempo de marchar. O Senhor continua abrindo mares. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodos 14, versículo 15. Não percamos de vista as muito grandes e preciosas promessas de Deus e seus grandes feitos. O texto todo vai do versículo 13 ao 25 e nos remete aos dias em que o povo de Israel estava sendo conduzido por Moisés para fora do território egípcio, depois de um cativeiro de 430 anos. O povo, de certa maneira, havia se acostumado com o cativeiro e sentia saudades do Egito. Mesmo apesar dos grandes feitos de Deus, Israel se desespera, se inquieta e murmura ante a perseguição de Faraó e seu exército. Naquela situação desesperadora e sem saída, o Senhor entra com a única saída impensável: abrir o mar. O nosso Deus é Deus de milagres, Deus de maravilhas, de saídas inesperadas, impossíveis e impensáveis. Tudo o que precisamos é crer e confiar, o resto é com Ele. O milagre em nossa vida é uma possibilidade absolutamente real. Falo do verdadeiro milagre, não do milagre vendido, comercializado, fabricado, que é tão facilmente propagado em nossos dias, quando as pessoas dão ordens a Deus como se Ele fosse um empregado cósmico, determinando-lhe que seja feita a vontade do homem e não a de Deus. O milagre acontece na vida daqueles que plantam sementes gloriosas de fé. Foi assim com Moisés e com tantos homens e mulheres de Deus do passado e do presente. O texto de Hebreus 11, 27 diz que Moisés permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Israel no deserto não fez outra coisa senão murmurar e se inquietar desde que saiu do Egito. Não havia confiança no Senhor, mesmo depois dos seus grandes sinais realizados no Egito. O Senhor, com braço forte e mão poderosa, libertou Israel de um longo cativeiro. Deus, conhecendo o caráter dúbio de seu povo, deixou para o instante final o grande portento. O próprio Senhor pergunta em sua palavra: acaso há coisa demasiado difícil ou maravilhosa demais para mim? A grande verdade é que o motivo da murmuração era porque o povo havia se acostumado com o cativeiro. Muitas vezes nos comportamos assim, manifestamos uma disposição mental e um coração de escravos. Apesar da incredulidade e murmuração do povo, havia alguém ali que testemunhava e confiava em Deus com fidelidade. Esse alguém era Moisés. Então, a desculpa de que só você é cristão em sua casa não funciona. Se você crê verdadeiramente, você verá a glória de Deus na situação. Comece a bradar agora a sua vitória. Um só com Deus é maioria. Quando exercitamos a nossa fé como Moisés, descobrimos que Faraó e seu exército não representam nenhuma ameaça para nós, porque o Senhor é quem peleja por nós. Diante das situações sem saída, sobretudo quando nos sentimos acuados, a saída é sempre o Senhor. Foi assim no passado e é assim hoje, porque o Senhor não muda. Diante do povo apavorado por não enxergar saídas para a situação, Moisés dá algumas ordens ao povo. Primeira ordem: não temais. Quando sentimos um medo muito grande, recebemos uma violenta descarga de adrenalina que nos faz reagir e enfrentar a situação, ou ficamos simplesmente paralisados e tentamos fugir. Com Israel aconteceu a segunda opção. Moisés então brada a segunda ordem: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Pela fé, Israel marchou para fora do Egito, pela fé deveria aquietar-se e esperar o Senhor pelejar por ele. Era preciso que naquela hora de tremenda crise o povo parasse de se debater e tentar saídas humanas, como nós fazemos hoje. A hora era de aquietar-se para assistir o agir de Deus. Conosco tem sido assim toda vez que as saídas humanas cessam, é chegada a hora de Deus. Terceira ordem: vós vos calareis. Murmurar, lamentar e reclamar só atrapalha o trabalhar de Deus. Às vezes até nos aquietamos, paramos de tentar saídas humanas, mas sem esboçar nenhuma ação, desandamos a murmurar. Crente reclamão não recebe nada de Deus.
Moisés sabia disso e queria fazer cessar a voz de lamentação. O Senhor também quer fazer cessar a voz de lamentação do seu coração e dos seus lábios hoje. Experimente uma atitude de fé. Que tal cantar para o Senhor um cântico de vitória no meio da luta, antes mesmo do fim da batalha? A quarta ordem é dada pelo próprio Senhor. Dize aos filhos de Israel que marchem. O fato de Israel estar diante do mar não era problema para Deus. Mar representa na Bíblia tribulação, grande dificuldade. Há momentos que é preciso parar de reclamar, começar a clamar, e outras vezes é preciso parar de clamar e agir, principalmente quando esse clamor é mais reclamação que outra coisa qualquer, e esperar numa atitude de gratidão a resposta de Deus. O próprio Senhor pergunta no versículo 15, primeira parte: por que clamas a mim? Fé mais obediência é igual a fidelidade. A fidelidade nos leva a colocar o Senhor adiante de tudo, colocar a nossa fé em ação, gerando uma profunda certeza do agir de Deus. Aqui começa o mover de Deus. Moisés levanta seu bordão na direção do mar, por ordem de Deus, e o mar aparentemente intransponível se abre e Israel passa a pé enxuto. Quando confiamos em Deus, Ele envia seu anjo para guardar a nossa retaguarda, impedindo que o inimigo nos alcance. Aquilo que é luz e saída para nós transforma-se em trevas e escuridade para os nossos inimigos. Israel passa a pé enxuto e o mar se fecha sobre os egípcios que o perseguia. Aleluia! O Senhor alvoroçou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e os fez andar dificultosamente. O inimigo reconhece que o Senhor peleja por Israel. O que este acontecimento de tantos séculos atrás nos ensina hoje, sobretudo na atual conjuntura como nação brasileira? Precisamos rejeitar e repreender o medo que nos tem paralisado, impedindo que alcancemos as nossas vitórias. Há muito crente amedrontado numa vida de derrota por falta de uma atitude de ousadia. O Espírito que está em nós é de amor, poder e moderação. Precisamos aprender a nos aquietar diante de Deus. Sobretudo nessa situação, seja qual for o resultado dessas eleições, não importa. Deus tem o controle. Ter sensibilidade espiritual para saber a hora de Deus agir. Precisamos aprender a controlar a língua e conter a nossa voz de murmuração, de crítica, porque isso tem atrapalhado as nossas vitórias, oferecido ao inimigo grande arma contra nós, impedindo a manifestação do sobrenatural de Deus a nosso favor. Precisamos aprender a marchar como bons soldados de Cristo, ao comando dele, o nosso grande general. O Senhor é o mesmo e continua abrindo mares para que o seu povo passe a pé enxuto. A ele toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e sempre. Amém.